Olá, estudante! Seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Meu nome é Lucas Scarano, eu sou professor de História e hoje nós vamos falar com o sexto ano sobre Grécia Antiga. Vamos lá? A nossa aula de hoje, nós vamos começar com a seguinte habilidade: explicar a formação da Grécia Antiga com ênfase na formação da polis e nas transformações políticas, sociais, culturais e seu legado para a contemporaneidade. Então nós vamos abarcar hoje, pessoal, uma série de elementos sobre a cultura grega. Então nós vamos começar a falar sobre, principalmente, as origens da Grécia Antiga, como se originou essa civilização tão importante para a gente, polis e a democracia. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre mitologia grega, filosofia e nós vamos finalizar a nossa aula falando sobre a arte grega. Então vamos lá comigo? Eu trouxe aqui uma imagem, tá, que mostra um pouco aí da arquitetura grega, né, como que eles imaginavam ali a arquitetura, para mostrar ali a relação deles com a arte, com a cultura. Então nós vamos iniciar aqui falando sobre as origens, como que se iniciou essa sociedade. Bom, a sociedade grega, ela era na verdade organizada em pequenas cidades. Essas cidades eram uma junção de famílias. Então as famílias se juntavam e formavam uma pequena comunidade, que essa comunidade era chamada de genos. Então os genos eram comunidades familiares mesmo, né? Então tinham pequenas famílias que iam trocando, né, comércio, trocando produtos, fazendo intercâmbio entre eles, trocando cultura ali entre eles. E essas famílias elas foram aumentando cada vez mais de tamanho e foram formando as fratrias. É um nome até difícil de falar, né? As fratrias é essa comunidade um pouco maior do que os genos, tá? É como se fosse uma junção de vários genos. Dentro dessa sociedade, ainda pequena, ela se organizava em 3 grandes grupos. O primeiro grupo eram os eupátridas, que eram os líderes dessas sociedades. Então os eupátridas, eles resolviam as questões políticas, questões econômicas, discutiam sobre como seria a relação ali dentro daquela comunidade. Então é um grupo que comanda essas fratrias. Depois nós temos os georgóis, que eram também cidadãos livres, mas eram cidadãos mais simples, não tinham tanto poder econômico nem político quanto os primeiros, né, os eupátridas. E tínhamos também os tetas. Os tetas eram de outras regiões que migravam, né, para aqueles lugares e viviam ali naquele ambiente. Portanto, eles não tinham os mesmos direitos nem que os eupátridas, nem os georgóis, ok? A partir dessa sociedade, né, que tinha ali dividida em fratrias, elas foram crescendo de tal maneira que foram muitas famílias sendo aglomeradas, né, se juntando ali, e elas cresceram tanto que elas foram formando cidades. A questão é que para os gregos não havia um país chamado Grécia Antiga, mas cada cidade tinha a sua autonomia, tinha as suas próprias decisões, as suas próprias leis, tinha o seu próprio comércio, até mesmo os seus próprios deuses, né? Então eles tinham ali uma cultura, cada cidade era autônoma com relação à outra. Sempre quando nós temos uma cidade autônoma, independente, que não fica dentro de um país, a gente chama isso de cidade-estado. A palavra estado, gente, a gente tem que pensar na ideia de status, ou seja, ela é independente. Então, cidade-estado é uma cidade que não tem um país, né? Ela não fica dentro de um país. Em outras sociedades também existem cidades-estados, né? Na Mesopotâmia haviam cidades-estado, no Egito também haviam cidades-estado, mas no caso da Grécia, a cidade-estado tinha um nome, era chamado de polis.
Essa palavra polis, ela deu origem a uma outra palavra que a gente usa muito no nosso cotidiano, que é a palavra política. O político era aquele que administrava, que governava a polis. Então, como a polis precisava ter uma figura ou várias figuras que ajudassem ele a administrar, essas pessoas precisavam saber se relacionar com as outras, saber quais as demandas daquela cidade, o que estava precisando para poder resolver as questões. Então, o político é aquele que lidera, que organiza uma região, uma sociedade, seja ela menor ou maior, e passa a fazer, né, obras ou fazer leis que privilegiem aquela sociedade, ok? Existiam várias cidades-estado na Grécia, mas a gente vai focar em duas grandes cidades-estado. A primeira é a cidade de Atenas, que é a mais conhecida e a mais que mais nos influencia nos dias de hoje. E a segunda cidade-estado é a cidade-estado de Esparta, que a gente você já deve ter visto, né? Tem até história em quadrinho, filmes, desenhos, falando muito de Esparta. Vamos primeiro pegar a cidade-estado de Atenas. Atenas é o mesmo nome da deusa que protege a cidade. Então, cada cidade tinha o seu deus ou sua deusa que era como se fosse um protetor. A cidade de Atenas, ela vivia muito do comércio e essa cidade era basicamente voltada para uma política mais democrática. Por isso que tem ali, inclusive, democracia no meio desse caminho. Os atenienses, eles buscavam discutir as coisas em coletividade, em assembleias. Enquanto em Esparta, as coisas eram um pouco mais autoritárias, mais fechadas em um pequeno grupo. Vamos entender então? Em Atenas, né, é onde se desenvolve o que a gente chama de democracia. A palavra democracia, ela pode ser dividida em duas partes. A palavra demo significaria basicamente povo, tá? Então, demo é igual povo, a população em geral. E cracia seria governo ou poder, algo em torno disso. Então seria o poder do povo ou o governo do povo. A questão é que em Atenas, né, na Grécia Antiga, o povo realmente governava, eles mesmos decidiam, porque era uma sociedade ainda pequena. E outra coisa é que em Atenas, todos os cidadãos podiam participar das discussões políticas. Esses cidadãos, geralmente iam para uma praça chamada Ágora, e nessa praça eles faziam as decisões, discutiam as leis, o que estava dando certo, o que não estava, e a partir de então eles podiam, né, decidir quais seriam os rumos daquela cidade. Então, a Ágora era o espaço de discussão da democracia. Agora, temos um pequeno porém. Eu falei com vocês que todos os cidadãos podiam participar politicamente das decisões. Agora, quem era considerado cidadão em Atenas é uma questão que a gente precisa discutir. Por quê? Cidadão em Atenas eram somente os homens acima de 18 anos que fossem livres e que fossem filhos de pais atenienses. Então, se fosse mulher, não participava da política, menor de 18 anos não participava, se você fosse escravizado, não participava, se você fosse estrangeiro ou filho de estrangeiro, você também não participava. Portanto, o conceito de cidadão na Grécia é muito mais restrito do que o nosso. O cidadão brasileiro, por exemplo, é aquele que nasce do Brasil, que é brasileiro, né, ele vai ter os seus direitos políticos. Já na Grécia Antiga era muito mais restrito. Então, a origem da democracia é uma origem né, restrita a esse conceito, mas que a partir dali é que os outros conceitos democráticos vão se originando.
Dentro da sociedade, então ali da estrutura política, eram organizadas dois grupos, a eclésia e a bulé. A eclésia era todo cidadão se reuniu ali para discutir. Isso é eclésia, né? Vem até a palavra eclesiástico, né? Vem dessa palavra eclésia, que é essa reunião das pessoas. A bulé era um conselho. Então, dentro do grupo da eclésia, você tinha um conselho, um grupo de pessoas que determinava se as leis seriam aprovadas ou não. Então, funcionava da seguinte maneira: você reunia as pessoas na ágora e discutia uma determinada lei. Vamos acrescentar uma lei nova que vai mudar alguma coisa. Beleza, foi discutido ali, essa lei seria passada para a bulé. E a bulé discutiria se essa lei seria viável, se ela não seria viável, se ela seria fácil de ser implantada ou não. Ok? Então assim funcionava a democracia em Atenas. Agora, e a democracia hoje? Como é que funciona? A democracia nossa, ela é direta? Qualquer cidadão pode criar leis ou decidir leis? Mais ou menos, né? A nossa democracia hoje, ela é uma democracia uma democracia representativa. Ou seja, nós temos nossos representantes que decidem as leis. Um exemplo, no âmbito municipal, quem são os nossos representantes dentro do município, dentro da cidade? São os vereadores. Então a gente, no período eleitoral, a gente escolhe lá os vereadores. Então, dependendo da cidade, vai ter mais ou menos vereadores, porque isso é de acordo com o tamanho da população. E aí esses vereadores é que vão decidir as leis, se vai acrescentar, se vai mudar, se vai retirar, eles decidem. No âmbito estadual, nós temos os deputados estaduais, que fazem o mesmo papel, só que em Minas Gerais inteiro, por exemplo. Agora, no âmbito federal, nós temos dois cargos, os senadores e os deputados federais. Os deputados federais representam a população, os direitos da população em si. Já os senadores representam os direitos do Estado, os interesses do Estado. Então a nossa é representativa porque o Brasil é muito grande, não tem como todo mundo participar ao mesmo tempo de todas as decisões políticas. Por isso que a gente escolhe nossos representantes para fazer essa decisão. Ok? É claro que em alguns momentos, se for uma cidade menor, dá para fazer uma reunião maior com as pessoas e resolver as questões. Ok? Sobre a mitologia grega. Os gregos, eles criaram uma das mitologias mais conhecidas que a gente tem, dizendo como que o mundo surgiu, como é que as coisas surgiram, a partir de uma explicação com base em deuses, com base em seres míticos, em monstros. E aí eu queria mostrar para vocês, de maneira bem simplificada, como que esse mundo surgiu segundo os gregos. Então os gregos se dividem os deuses em três grandes grupos. Tá? Nós temos aqui os deuses primordiais, que são os primeiros. O primeiro deus, que era a representação do nada, do vazio, seria o deus chamado Caos. Então, no início de tudo, para os gregos, havia o caos. Representaria-se um deus ali. E a partir de Caos foi sendo criada a Terra, que é Gaia, Urano, que é o céu, dentre outros deuses. A partir desses dois deuses foram sendo criados outros, como por exemplo, nós temos Cronos, que é o deus do tempo. E aí, o deus do tempo, ele tem outros filhos, e a gente tem a figura dos titãs, que eram monstros, que eram seres. Alguns representam os titãs como seres enormes, gigantescos, que estariam ali também disputando o poder com os outros deuses. Outros representam como seres divinos mesmo, esses titãs. Junto com os titãs foram criados também, os irmãos dos titãs eram os deuses do Olimpo. O Olimpo, para quem não sabe, é uma montanha que tem lá na Grécia, que eles acreditavam que os deuses viviam naquele monte. Então, quando a gente fala em Monte Olimpo, é onde era a casa dos deuses.
E essa casa moravam somente deuses. Semideuses, que eu vou falar daqui a pouquinho o que é, não podiam viver ali nesse lugar chamado Olimpo. O nome é bem parecido. A gente tem as Olimpíadas, por exemplo, que são esportes em homenagem aos deuses do Olimpo, principalmente a Zeus. Zeus seria o deus dos deuses para os deuses do Olimpo. É ele quem organiza, quem comanda os deuses do Olimpo. Mas antes dele, né, tinha outros deuses que governavam no seu lugar. Uma característica importante da mitologia grega é a seguinte: os deuses, eles tinham características humanas. Como assim? Eles tinham formas humanas, tá? A diferença é que às vezes o deus era maior do que as pessoas comuns. Pelo menos é assim como os gregos imaginavam. Além das características humanas físicas, as características emocionais também. Para eles, os deuses sentiam raiva, se apaixonavam, ficavam tristes, ficavam alegres. E de acordo com as emoções daqueles deuses, o mundo ia mudando, se movendo. Por exemplo, quando ocorria um maremoto, né, ou um tsunami, né, ou qualquer tragédia relacionada aos mares. É como se Poseidon, o deus dos mares, estivesse bravo. Se caísse um vendaval enorme, né, ou raios, né, uma tempestade gigantesca, é como se Zeus, né, que seria o deus dos deuses e dos raios, estivesse castigando a população. Então, os deuses, o mais interessante é que eles, segundo os gregos, eles tinham relações com os humanos. Então, quando Deus tinha uma relação com uma mulher, nascia um semideus. Hércules, por exemplo, que a gente vê como um ser muito forte, é um desses semideuses. Okay? Então, eles acreditavam nessa relação entre humanos e deuses para explicar uma série de elementos. Bom, além da mitologia, a gente tem também a filosofia grega. O que é a filosofia? Basicamente, é aquela disciplina, né, aquele conteúdo em que a gente questiona sobre as coisas. Então, os filósofos questionavam tudo. Questionavam como é que o mundo era, por que o mundo era assim, o que ia acontecer depois da morte, se existia um Deus ou não, discutiam de tudo. Então, basicamente, todas as disciplinas que a gente tem hoje vêm da filosofia. A matemática, a história, a ciência, né, as línguas, todas vêm dos filósofos. A filosofia se dividia em 3 partes. Pré-socrático, que era um período aí que discutia a origem do mundo, como é que o mundo funcionava. O segundo período é antropológico ou clássico, que nada mais é do que o período mais conhecido da história da filosofia, que nós temos aí Sócrates, que é o principal filósofo, Platão e Aristóteles, que discutiam sobre a natureza humana. O que é justiça, o que é liberdade, o que é amor, né? Eram discussões desses filósofos. Depois o período helenístico, que é quando a filosofia ela se amplia para outros lugares, dando origem a outras discussões mais profundas e mais complexas. Sobre a arte grega, os gregos, basicamente, eles valorizavam muito a ideia da beleza. Então, para eles, a arte tinha que ser bela. E, por isso, eles defendiam, por exemplo, a proporção áurea. O que é a proporção áurea? É a relação entre o tamanho e a altura de um objeto. Um exemplo, esse monitor que a gente está vendo aqui na nossa frente, vocês estão vendo na nossa frente, ele tem um tamanho, uma proporção entre a largura e a altura, que é chamada de proporção áurea. Por que ele não é mais achatado? Por que ele não é maior, melhor dizendo? Porque sairia um pouco dessa proporção. Então a arquitetura, né, a pintura, a escultura, tudo segue essa mesma proporção áurea. E também eles valorizavam muito a figura humana, né? O homem principalmente, eles valorizavam demais o corpo humano e as virtudes do ser humano, como se o homem estivesse acima dos outros animais e acima da natureza. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, né? Nós aprendemos um pouco sobre a Grécia Antiga. Eu trouxe aqui os elementos que foram trabalhados. Recomendo esse livrinho aqui, ó, Grécia e Roma. É bem pequenininho. Se você tiver na sua biblioteca ou da biblioteca da sua escola, recomendo, é um livro bem legal para vocês estudarem. Então, desejo a vocês bons estudos
e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!